Olá, gente, tudo bem? Na tradução de Lucas 2, lá no verso 29, aparece lá o Simeão, né? Um certo Simeão, ele orando a Deus, né? Porque ele tinha a promessa do Espírito Santo que ele não viria à morte sem antes ver o Salvador, né? Lá em Lucas 2:29 você pode ver bem isso. Exatamente nesse capítulo, nesse versículo também, aparece a palavra déspota, né? Entendeu? Então, eu quero comentar com vocês exatamente sobre a palavra déspota, né? Nesse estudo de grego de hoje. Nós temos no grego, lá exatamente em Lucas 2:29, nós temos assim no grego: Num apoleis to dolon su déspota kata turrima surren irene. Traduzido agora despede o teu servo, ó déspota, segundo a tua palavra, em paz. Essa é a tradução, praticamente num sentido literal. E na língua portuguesa, na atualidade, a palavra déspota, ela tem um sentido pejorativo, num sentido tipo pejorativo, né? Por quê? Porque tem o déspota como quem exerce a autoridade arbitrária, né? Ou absoluta, um ser tirano, como se fosse um ser tirano, né? Ou quem prega quem quer e empregue autoridade tirânica para dominar. Bom, eu quero dizer para vocês que no Novo Testamento não traz esse sentido, não tem esse sentido, até porque na oração de Simeão, ele usa a palavra déspota no grego para se referir a Deus na sua oração. Tá certo? Então, assim, o grego antigo, ele não tem esse sentido pejorativo, tá? De tirano, de um cara maldoso, que ele faz as coisas na maldade. Não tem esse sentido, tá certo? Bom, eu quero que vocês entendam que na Grécia Antiga, o despotes, né? Significa exatamente senhor absoluto, alguém com autoridade suprema e poder total sobre os subordinados. Isso é exatamente a oração do Simeão. O que ele estava dizendo? Ó Senhor absoluto. Se refere a Deus, né? Porque Deus, ele exerce o poder, a autoridade sobre tudo e sobre todos. Tá certo? Como está na Bíblia também, que Deus ele não oprime ninguém porque Deus não é oprimido por ninguém. Então ele não oprime ninguém. Então Deus ele é bom, um ser bom. Tá certo? Deus é um ser maravilhoso. Tá certo? Mas porém, ele é um Senhor absoluto. Ele tem poder sobre tudo. OK? Bom, nas histórias e na literatura grega antiga, o termo frequentemente descrevia as figuras de poder como donos de escravos ou governantes como controle absoluto sobre as suas terras ou súditos, né? Que eram praticamente chamados escravos. Esse sentido de senhor absoluto também aparece em textos políticos e históricos, onde os déspotas se refere a governantes que detinham poder autocrático, e é importante notar que, na antiguidade, essa ideia de autoridade não tinha necessariamente a conotação negativa que hoje associamos à palavra déspota, mas sim a noção de uma autoridade inquestionável e legítima dentro de uma hierarquia social ou política.
Portanto, esta interpretação como Senhor absoluto é exatamente o uso antigo, é o uso mais antigo comum da palavra déspotes. A palavra déspotas tem origem no grego antigo, que significa senhor, mestre, assim é traduzido no Novo Testamento como senhor, mestre, ou aquele que tem autoridade frequentemente. É utilizada para se referir a uma figura de poder e autoridade. Ela também é a raiz da palavra déspotas em português. Embora no grego antigo o termo não tivesse o mesmo sentido negativo, como eu falei para vocês, né? Que adquiriu nas línguas modernas. Vamos analisar o singular, o plural e as suas formas no passado e futuro. Eu vou falar aqui a forma de passado e futuro e declinação, mas assim é só um relance, assim, só uma coisa só para vocês verem, tá certo? Porque eu sei que ainda muitos de vocês não têm ideia de como funciona o grego antigo, tá certo? Então, muito bem. É, a declinação e as formas gramaticais da palavra déspotas, né? Ele é um substantivo de primeira declinação no grego antigo. A seguir, eu também apresento as formas nas várias declinações, tanto no singular quanto no plural. No nominativo, temos déspotes, e é o caso usado para o sujeito da frase. Exemplo: o déspota está aqui. Bem, no genitivo, nós temos despotou, indica a posse como, ou seja, do déspota, né? Exemplo: a casa do déspota. Também temos o déspota no dativo. É usado para indicar o objeto indireto ou a pessoa para quem algo é feito. Exemplo: eu dei o livro ao déspota, ok? Também temos no acusativo, né, a despotim, que indica o objeto direto da ação. Exemplo: eu vi o déspota, né? Nós também temos no vocativo déspota, usado para indicar, né, para dirigir-se diretamente à pessoa. Exemplo, ok? E isso pode se referir ao Senhor, né? Tá certo? Porque no Novo Testamento o déspota é muito traduzido como Senhor, né? Ok? No plural nominativo nós temos despotai. Despotai é os sujeitos no plural. Exemplo: os déspotas estão aqui. Despotai é o plural de déspota. No genitivo, despoton, posse no plural. Exemplo: as casas dos déspotas. No dativo, né, no plural, despotais, objeto indireto no plural. Exemplo: eu dei os livros aos déspotas. No acusativo, déspotas, objeto direto no plural. Exemplo: eu vi os déspotas. No vocativo, nós temos despotai, usado para chamar ou se dirigir a várias pessoas. Exemplo: ó déspotas, venham aqui. Formas citadas: nós temos déspotes, nominativo singular, sujeito, o senhor. Déspotem, acusativo singular, objeto direto, né? O senhor. Déspote, dativo singular, objeto indireto, ao senhor. Déspotas, acusativo plural, objeto direto, os senhores. Despotais, dativo plural, objeto indireto, aos senhores. Déspota, vocativo singular, chamado direto, ó Senhor. Tempos verbal relacionados.
Embora déspota seja um substantivo e não tenha formas diretamente verbais, você pode encontrar verbos relacionados à ideia de comando ou controle em tempos verbais. Passado, não há uma forma verbal de déspotas ou para déspotas, mas para sugerir autoridade no passado pode-se usar os verbos como erxen, ele governou, né? Relacionado à ação de um senhor. Futuro, também não há uma forma verbal diretamente, mas o futuro de comando poderia ser expresso com o verbo arxu, eu governarei. Resumo: déspota, senhor, mestre, no singular, caso nominativo. Déspotas, forma plural, acusativa. Déspote, forma singular, dativa. Déspotas, plural, acusativo. Déspotais, plural, dativo. Déspota, singular, vocativo. Essas formas demonstram a flexibilidade da inclinação de déspotes, usado para referir-se a figuras de autoridade tanto no singular quanto no plural. Bom, gente, ficou parecendo que assim, é um pouco complicado o que eu estou explicando aqui, mas isso aqui é só para mesmo assim trazer um pouco de luz para vocês. Eu sei que muitas coisas aqui vocês não vão captar, eu sei, eu tenho certeza disso, que para que isso aqui já é uma forma mais avançada no grego antigo. Mas é só para vocês terem uma base da palavra déspotas no grego antigo, tá? Isso que é só para vocês terem uma ideia como funciona a palavra déspota, porque provavelmente tem muitas pessoas que talvez ficou até escandalizado por eu ter trazido a tradução. Eu, na verdade, eu não fiz nenhuma tradução, eu fiz uma transliteração da palavra déspota na tradução de Lucas 2, né? Exatamente, mas assim, é só para chamar a atenção, porque a minha ideia não é nem escandalizar ninguém, pelo contrário, mas assim, eu quero que vocês entendam que o Novo Testamento que vocês têm, ele é de origem grega, né? Ele é de origem grega e está dentro do padrão grego antigo. Então, assim, porque fica parecendo, quando você lê na língua portuguesa, parece que a Bíblia foi escrita para nós na língua portuguesa em 2024. Olha, isso não é verdade, né? A Bíblia ela tem o seu tempo, ela é para pessoas que foram escritas para aquela época, mas os ensinamentos que traz ali o Novo Testamento servem para nós como forma educativa, como uma forma de ensino espiritual, tá certo? A Bíblia para nós, hoje ela serve assim, tá certo? Mas assim, o Novo Testamento, todos os livros são livros direcionados a uma comunidade, a pessoas para a sua época, né? Tá ok? Embora que os exemplos, os testemunhos, as pregações, os ensinos doutrinários servem para nós também hoje, para nós aplicarmos na nossa vida. Tá certo? Embora sim, isso aqui ficou parecendo um estudo mais aprofundado, mas na verdade não tem nada a ver. Eu só quero mostrar para vocês, a ideia aqui é mostrar para vocês como funciona a palavra déspota, do grego, né, no grego antigo, tá certo? Porque vem do grego, tá certo? Às vezes tem pessoas que nem sabem disso, que a palavra déspota vem do grego, tá bom, meus queridos? A palavra déspota é 100% grego, tá certo? E vem do grego antigo, tá certo? Que não traz aquela ideia de um ser opressor. Não, o Novo Testamento não traz essa ideia, tá certo? Até porque é um termo antigo, déspota é um termo antigo, tá certo? Olha, pessoal, eu não tenho feito mais vídeos devido eu estar passando com um problema com as dores de cabeça que são terríveis, né? E muitas vezes eu tenho que tomar remédios fortes para melhorar as dores de cabeça. Então, assim, eu ando evitando o computador o máximo, né? Então, assim, eu estou fazendo esses estudos agora até com um pouco de dificuldade. Ah, mas, assim, já marquei exames, vou fazer alguns exames para ver o que realmente está acontecendo com a minha cabeça.
Mas de um modo geral eu sei, eu tive Covid e depois que eu tive Covid, eu fiquei com essas dores de cabeça, né? Mas assim, eu vou esperar os resultados, né, dos exames que eu fizer e vamos ver como é que isso vai caminhar, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Que Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, vos abençoe ricamente e que Deus esteja no lar de cada um, abençoando, cuidando, curando, abrindo portas, tá certo? Consolando cada coração e que o Senhor possa vos abençoar de forma sobrenatural. Tá aí mais um trabalho, mais um pequeno estudo. Isso aqui é só uma pinceladazinha mesmo, tá certo? Sobre a palavra déspota. Até o próximo estudo e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.